Salve progressistas, eu sou o Clayson. A informação que está no título desse vídeo, ela tomou conta dos noticiários na manhã desse domingo, dia 27 de junho. E ela é preocupante. Ela pode levar preocupação não só ao Pazuello, como ao próprio Bolsonaro e aos bolsonaristas. A gente sabe que essa situação de ex-esposas com política e esposas de políticos na política, isso daí costuma criar problemas sérios, graves. É importante você entender o contexto dessa situação como um todo. O Pazuello, e isso é muitas vezes esquecido pela maioria das pessoas, o Pazuello não entrou no governo Bolsonaro para ser um ministro da Saúde. Ele entrou para ocupar um cargo interino. Bolsonaro havia se desentendido com os dois ministros anteriores, exatamente por conta de ter uma necessidade de levar adiante uma narrativa anticientífica. Então, até hoje, até o momento atual, ele é contra as máscaras, ele fala a respeito de tratamentos ineficazes, ele faz essa defesa de cloroquina. Existe uma série de questões que ele defende que, obviamente, em uma situação cuja ciência deve ser levada em consideração, dificilmente vai ter alguém que queira colocar o seu nome, o seu prestígio, para defender esse tipo de situação. A gente vê o Queiroga, no momento atual, essa corda bamba. Bolsonaro acaba de dizer que não vamos mais obrigar máscaras para quem já tomou a vacina. E o Queiroga tem que meio que desconversar, não, nós vamos ver, vamos conversar e não coloca isso em prática. Então a gente percebe que o Bolsonaro é um sujeito que defende aquilo que é praticamente indefensável, por um lado. Por outro lado, ele tem pulso firme, é uma pessoa que quer fazer valer as suas vontades. Na verdade, ele tem essa ideia. Ele passou num primeiro momento que iria ter um ministério técnico. Os ministros dele seriam técnicos e, portanto, iriam agir fora de uma situação, digamos, voltada para a política. Mas o Bolsonaro, ele é altamente, tem um peso ideológico gigantesco e ele mesmo é voltado para uma situação política do ponto de vista de o tempo todo fazer um governo voltado para uma base ideológica radical, extremada, são extremistas e com uns discursos que a gente fala, meu pai, que discurso é esse, né? Que é totalmente contra o Brasil e os brasileiros. Mas o Bolsonaro, ele até por uma situação de insegurança, por saber que ele também está correndo o risco de não se reeleger e ele só pensa nisso, então ele, cada dia que passa, ele se alinha ainda mais com esses radicais extremistas que o defendem sob qualquer aspecto. Pode acontecer o que for. A gente está vendo agora uma situação clara de corrupção dentro do governo Bolsonaro e eles simplesmente desconversam, eles não querem saber. Eles não querem nem sequer se dar conta de que nós podemos estar mediante a um caso de corrupção que é um escândalo mundial, que talvez seja um dos maiores casos de corrupção do mundo, numa situação atual que nós estamos vivendo, no meio de uma pandemia. O Pazuello, em função desse depoimento que ele fez à CPI, ele pode responder por 3 processos criminais e um civil. Eu vou até trazer para você os detalhes, sempre pedindo para você dar o like aqui no vídeo, hein? Não se esqueça não. Esse like é importante aqui para a gente. Dê o like, se inscreva no canal, seja inscrito aqui do canal para você ajudar para que esse vídeo possa chegar ao maior número de brasileiros. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você já é inscrito, veja se você continua inscrito, ative o sininho para você ser notificado dos vídeos aqui do canal. O Pazuello, naquele primeiro depoimento, foram 2 dias de depoimento, ele teve que responder a alguns crimes que são, na verdade, ligados a áreas cíveis e criminais e que poderiam, né, levá-lo à cadeia. O Pazuello pode ser processado por prevaricação, por falso testemunho, por crimes contra a saúde pública e inclusive por improbidade administrativa. Isso foi inclusive apontado por advogados, por técnicos que acompanharam esse primeiro depoimento dele. É claro que a gente tem uma situação, né? Para que ele possa ser processado, ele teria que ter então uma ação por parte da PGR, do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. E a gente sabe
o que acontece com relação ao Augusto Aras, né? O Augusto Aras, ele quer ser ministro do STF, ele é um sujeito que, se fosse entrar com uma ação em relação aos problemas na pandemia, já teria entrado há muito tempo, ele simplesmente se nega a fazer isso. Então é uma situação que a gente não tem tanta esperança. Nós estamos aí há vários meses com relação à pandemia, já passamos 500 mil de mortos. O Aras, pelo menos, pediu a investigação do Pazuello sobre essa omissão, né, na crise de Manaus. Mas a gente percebe que vai ser difícil, vai ser complicado. Porém, é uma situação que a gente percebe também que poderia ter uma ação mais direta. O Pazuello, ele vai voltar à CPI. A gente não sabe qual vai ser o teor desse novo depoimento. O que a gente sabe é que o caso Covaxin, ele está na órbita, ele é o que agora chama mais atenção, não só daqueles que estão na CPI, mas da sociedade de uma maneira geral. Nós estamos diante de um escândalo mundial de corrupção. A gente percebe que ainda existem algumas questões para serem apuradas nesse meio tempo e tudo leva a crer que um depoimento do Pazuello agora pode ser ainda mais... Veja bem, no primeiro depoimento, 4 crimes possíveis. Dentre eles, crimes que podem levar o Pazuello à prisão. Crimes que podem levar a uma condenação, uma pena de prisão. E aí a gente tem agora uma nova postura, digamos assim, dos senadores, com novas inquirições que podem atribuir novos crimes a Pazuello, especialmente nessa condução da pandemia, quando nós temos essa situação da Covaxin, que inclusive ela, de alguma forma, ela explica nesse novo ministro aí. Nós temos o Queiroga também no meio dessa história toda, que pode voltar à CPI e ter também crimes imputados a ele. O que a gente espera, e agora vem essa questão da esposa do Pazuello, a ex-esposa, é bom deixar claro, a ex-esposa, ela vai conversar com o presidente da CPI, o Omar Aziz, eles vão ter uma conversa e é importante que ela tenha provas concretas de tudo aquilo que ela vai falar. Chegar lá para falar apenas e jogar questões no ar é uma situação que pode até provocar um problema maior para a CPI, porque aí os senadores vão ser obrigados a apurar, a ir atrás, a investigar, a trazer as evidências e pode complicar ainda mais a situação, porque fica difícil. Muitas vezes você tem uma situação em um âmbito muito pessoal, muito particular, é complicado você comprovar tudo isso. Mas se a ex-esposa do Pazuello apresentar provas concretas que incriminem o Pazuello, aí sim nós teremos uma situação muito grave. Você acha que esse depoimento pode colocar ainda mais fogo na CPI da Covid? Coloque seu comentário aqui, não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, a gente tem sempre informações importantes aqui para você. A gente se vê numa próxima.